Povo da fé, que Deus te abençoe nesse dia. Bom, eu tenho recebido inúmeras perguntas acerca da NON, que é a nova ordem mundial, acerca dos Illuminatis. Quem são, pastor? Explica pra gente melhor essa questão. E aí eu resolvi gravar um vídeo aqui bem rápido, bater um papo com vocês e trazer aqui essas informações e alguns adicionais aqui que com certeza vão abrir os seus olhos, vão abrir a sua mente, vai te fazer entender melhor quem são aí os dominadores, os senhores do mundo. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, mas antes, já quero pedir o teu like, é extremamente importante o teu joinha, para que esse vídeo alcance outras vidas. O YouTube tem segurado bastante o nosso alcance, canais conservadores cristãos têm sofrido essa censura, porém, você pode nos ajudar a alcançar o maior número de pessoas, clicando agora aqui no joinha, aqui no like, logo abaixo. Verifique a sua inscrição aqui no canal, se já é inscrito, e se não é inscrito, se inscreva e ative o sino da notificação para receber todas as nossas notificações quando a gente postar um vídeo novo aqui nesse canal, ok? Interagiu comigo? Se inscreveu? Deixou o like? Compartilhou? Muito obrigado. Então vamos ao assunto desse vídeo. Bom, a nova ordem é uma tentativa do diabo de tirar Deus do centro, tirar Deus do coração dos homens, da família, tirar Deus da sociedade. E já houve várias tentativas no Éden, por exemplo, lá em Noé, Nimrod, aí depois os Illuminatis, Adolf Hitler e, por fim, a ONU, que está aqui também no assunto desse vídeo. Eu vou falar um pouco sobre isso. Vou falar aqui um pouco para vocês, porque eu falo muito aqui às vezes sobre os Illuminatis. Isso gera muita dúvida nas pessoas. Quem é os Illuminatis na realidade? Vou explicar para vocês aqui com mais clareza, ok? Tudo isso começou lá atrás com Helena Blavatsky, que era uma vidente, uma mulher que concebeu esse projeto de nova era, New Age, onde ela primeiro ia preparar o mundo para perder a fé no cristianismo. Então, a nova era, ela não tinha como objetivo um ataque frontal à religião, mas era mudar a visão a partir da mudança da cultura. Na economia, os Illuminatis, eles se juntaram com homens poderosos, banqueiros, a família dos Rothschilds, e eles se dividiram pelo mundo para quê? Para dominar a economia das nações, porque dominando a economia você domina a política, você domina os meios de comunicação e daí por diante. Na área filosófica, veio a preparação do ateísmo através do marxismo. Tudo isso faz parte dessa pauta, da nova ordem. E o Marx, que era um judeu, o que ele dizia? Ele dizia que a religião é o ópio do povo, que a religião tira o povo da dor. Ele dizia o seguinte, que somente a dor vai fazer com que o povo faça a revolução. Se você traz o ópio, porque o ópio quando nasceu, quando ele começou a ser usado, ele era usado como analgésico, para aplacar a dor. Pessoas que iam ser operadas e tal. Só que ele viciava. Ninguém sabia no começo que ele viciava. Então ele usou essa figura para dizer que a religião faz isso. A religião tira a dor da pessoa, gera esperança e por isso ela é muito ruim, ela é nefasta. E a partir daí o marxismo, ele cria um objetivo mundial, de criar uma nova ordem, um novo sistema, onde Deus não esteja mais no centro. Agora, quem que está por trás disso? É o mesmo Satanás. É o mesmo Satanás do Éden, depois lá do Gênesis com Nimrod, e com todas as tentativas que Satanás teve de tentar tomar o poder e eliminar a Deus, eliminar Deus do centro. Os Illuminatis hoje, a gente já não chama mais de Illuminatis, hoje a gente chama de os globalistas. Quem são esses? Você tem famílias de trilionários, eles não são nem bilionários, eles são chamados de metacapitalistas. Meta é um prefixo grego que significa depois. Esses caras, eles já não estão mais no capitalismo. De tão podre de rico que eles são, eles manipulam a bolsa, eles manipulam as economias. E toda vez que a economia no mundo ela gera crises, eles ficam mais ricos. Esses caras são divididos em dois grupos. Os grupos daqueles que são totalmente ateus, que estão agindo simplesmente para ganhar dinheiro, entendeu? Mas eles querem acabar
com a fé das pessoas, querem acabar com o cristianismo, com a visão judaica cristã. Por quê? Porque a fé judaica cristã, ela te leva a ser moral, a ser ético, e eles não querem nada disso. Eles querem o caos, porque no caos eles enriquecem. Por exemplo, você sabe que esses caras ficaram 40% mais ricos no seu patrimônio nesse ano de pandemia. Porque na pandemia as pessoas quebram, vendem as suas fazendas, vendem os seus sítios, vendem os seus negócios pelo preço lá embaixo. A bolsa cai, eles vendendo na alta e depois vão comprar na baixa. Então, ou seja, um dos grupos dos globalistas, metacapitalistas, eles são ateus. Mas a outra metade é satanista. Então, Satanás está controlando os dois tipos de metacapitalistas que estão manipulando o mundo. Esses caras, eles compram as nações, eles compram os órgãos, eles compram um monte de... Eu não vou citar aqui, até para esse vídeo não ficar censurado, mas eles estão por detrás de muitas leis que estão sendo aprovadas, eles financiam todas essas ONGs que têm essa visão progressista. Ou seja, isso, meus irmãos, é a maneira como eles estão dominando a mídia, os jornais, os artistas, e dessa maneira estão querendo criar uma visão hegemônica em que Deus não é mais necessário. Aliás, ele é um atrapalho, ele atrapalha a visão desses caras. Por isso, eles estão cada vez mais entrando na sociedade para destruir, comendo ali pelas beiradas, como a gente fala, né? Tudo que é fundamental na estrutura da sociedade ocidental. A fé, os costumes, a moral, a ética, a espiritualidade e daí por diante. Gerando caos, vai chegar uma hora que o mundo vai clamar por um governo único. E aí eles já terão tudo preparado, e para que isso aconteça, eles têm que ter as bases da tecnologia, do controle, né, de saber aonde as pessoas estão. Cada vez mais as pessoas estão perdendo a liberdade de ir e vir, e cada vez mais elas estão dependendo dessas super tecnologias que estão aí dominando o mundo. Você vê, os Estados Unidos da América, que é uma nação mais rica do mundo, né, muitas lojas de departamento grandes shoppings estão fechando. Por quê? Porque agora você compra tudo pela Amazon, você compra tudo pela internet, entendeu? Então os caras estão quebrando. E aí, cada vez mais, o número de pessoas que detêm o poder econômico vai diminuindo. Esses caras são os caras que têm o objetivo de controlar o mundo. É a nova ordem, é isso. Vai substituir tudo que hoje para nós é verdade por tudo que é mentira. É o governo do anticristo. Eu me lembro que eu li um camarada chamado Alvin Toffler, é um grande escritor, ele escreveu um livro chamado A Terceira Onda, em que ele predisse isso tudo. Ele disse o seguinte, a primeira onda da economia da humanidade, o mundo era agricultural, vamos dizer assim. Então as famílias viviam todas no campo, pai, mãe, tio, primo, todo mundo crescendo junto ali. Quando veio a Revolução Industrial, foi a segunda onda, a agricultura, houve uma grande migração do campo para a cidade. As cidades então viraram metrópoles, cresceram, houve avanço tecnológico, né? O automóvel, né? O advento do automóvel, do avião, as máquinas de produção, né? Ou seja, o mundo cresceu, mas isso houve uma mudança na sociedade porque mudou a economia. Ou seja, as famílias que eram famílias inteiras, né, com tio, primo, avô, todo mundo ali morando junto, passou a ser uma família nuclear, pai, mãe e filhos. Essa é a segunda onda. A terceira onda, que ele diz, é a onda da tecnologia. E nessa época haveria uma mudança drástica, ele preconizava, né? Drástica nos costumes, nos modelos de família. Agora, nós estamos vivendo assim na margem, né? Na beira da quarta revolução industrial, que é a revolução digital, que nós estamos só começando a ver. Mas quando implementar o 5G, meus irmãos, vocês podem escrever que vai ter uma mudança no mundo como nunca houve. As pessoas vão ficar desempregadas, de uma hora para outra não terá mais razão
de um cara contratar funcionários porque as máquinas vão fazer tudo que as pessoas faziam. Isso vai gerar um caos econômico, e no caos econômico, quem que vai se levantar para gerenciar essa crise? São os Illuminatis, os globalistas, são esses caras que vão vir com um modelo para que o mundo seja mais igualitário e tal. Hoje, quando a gente ouve falar de Agenda 2030 da ONU, quando a gente ouve falar sobre grande reset econômico, gente, isso tudo é preparação. Entendeu? Então hoje o mundo está na beira dessa transformação. Então nós vamos ver isso acontecer, meus irmãos. Nós vamos ver isso acontecer. Essa questão da pandemia, ela tem várias possibilidades. Primeiro, o planeta está com muita gente, tá bom? As pessoas estão cada vez mais entrando no habitat dos animais. Você pega essa doença, começou na China, em Wuhan. Daí as pessoas vão dizer, pô, mas como? Na China, se tem 1,5 bilhão de pessoas, eles comem, se tiver vida, eles comem. Lá é assim. Come morcego, come cobra, come macaco, come cachorro, come tudo. Então a chance de ter uma transmissão de um vírus, de um animal que não deveria ser comido, ela é grande. Eu não vou nem entrar nessa teoria de que foi fabricado, isso não importa, tá? Isso não é muito importante aqui. Mas Jesus disse que isso iria acontecer. Então, uma vez que está acontecendo, quando você já teve no passado, né, doenças até muito piores do que essa que nós estamos vivendo agora. Teve doenças muito piores, teve a peste negra, gripe espanhola. Você tem doenças que mataram milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas. Só que a diferença é que hoje a comunicação que existe entre uma nação e outra é muito grande. Antes, uma doença dessa, ela ficava ali, né, conscrita num continente. Não ia para o outro lado do mar. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não viajavam. Hoje, você tem uma doença na China e o mundo inteiro pegou. Por quê? Porque as pessoas viajam de avião e levam isso de um lado para o outro. Então, essas complicações que nós estamos vivendo, globais, são naturais de um mundo globalizado. E Jesus predisse isso, meus irmãos. Então, mas de qualquer forma, isso está servindo para que a humanidade aprenda a seguir ordens que venham de cima, que as pessoas percam a liberdade de ir e vir, que fiquem com medo de sair. E no futuro, quando tiver esse governo, ele vai trazer leis e muito provavelmente eu acredito que vai ter coisas que vão incentivar, como uma pandemia pior do que essa, ou guerras que vão ser terríveis, né, que vão trazer como exigências uma lei marcial para os países. Não saia, porque senão vai haver saque, vai ter problemas de violência. Ou seja, o mundo está apavorado. E quanto mais as pessoas perdem a confiança, mais elas querem que a solução venha de cima. E é assim que vai acontecer. As pessoas vão clamar para que o anticristo assuma o poder. Então nós estamos vivendo tempos de preparação mesmo. O mundo está sendo preparado para isso. O anticristo, gente, só terá 7 anos. Em 7 anos, ninguém transforma o mundo. Então, toda a tecnologia, o 5G, o controle, o chip, tudo tem que ser preparado antes. Hoje ainda não é a marca da besta, mas hoje a tecnologia que vai implementar isso já está sendo preparada. Quando chegar a hora dele implementar isso, de maneira forçada, isso está lá em Apocalipse capítulo 13, vai ficar claro que essa marca estará ligada a quê? A adoração ao anticristo, o próprio falso profeta que vai dizer para o povo que ele é o Cristo, que ele é o Messias e que ele tem que ser adorado. E em seguida, fica claro que se a pessoa não receber a marca, tanto grandes quanto pequenos, ela não vai poder comprar, não vai poder vender e vai ser perseguida. Então muita gente me pergunta, aquele negocinho agora é a marca? Não. A marca não está sendo efetuada agora. Só será feita durante a grande tribulação. Agora, o dispositivo eletrônico ou dispositivo que vai inocular a marca dentro do indivíduo, ele pode estar sendo desenvolvido já agora. Entendeu? E eu acho que não vai ser só uma coisa, eu acho que vai ter várias coisas que vão
colocar a marca dentro da pessoa. Mas ninguém vai receber essa marca sem saber, gente. Porque a Bíblia mostra claramente que o falso profeta fala, ó, vocês têm que adorar a imagem da besta, ele é o Cristo, ele vai fazer sinais e prodígios de mentiras, as pessoas vão ser enganadas, e aí ele vai dizer, se você vai ser fiel ao anticristo, ao Cristo, ao Messias falso, né? Você tem que receber a sua marca. Nessa época, provavelmente, na primeira metade da tribulação, as pessoas vão estar recebendo a marca voluntariamente. Mas quando chegar na hora que ele tiver recebido a ferida de morte, que ele ressuscitar, vai parecer que morreu, não vai morrer mesmo, vai parecer que ele morreu. E nessa hora que ele realmente tira a máscara e se torna claramente um inimigo do povo de Deus, daqueles que crerem na grande tribulação, e aí então, obviamente, ele vai obrigar as pessoas a receberem a marca. Quem não receber vai morrer, vai perder completamente, né, tudo, vai perder tudo economicamente. Nessa época não vai ter mais dinheiro papel, é tudo eletrônico. Se você não concordar, ele te cancela, apaga todas as suas contas. Você de uma hora para outra fica pobre, sem nada, simplesmente porque você não concordou com o sistema. Então isso já está em preparação, tá? Mas ainda não é. Não existe essa marca ainda. Mas a tecnologia para isso já está sendo preparada. Aí é um treinamento, meus irmãos. Entra na programação preditiva, é um treinamento para aqueles que ficarem, né? Porque pregamos aqui para todos. Pregamos para... Eu acredito que nós estamos vivendo as duas últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Então as igrejas, elas estão vivendo juntas, elas estão vivendo juntas, mas haverá separação. Não é porque ela é Laodiceia que não é igreja, ela é igreja, ela sabe que vai acontecer. Ela recebe essa mesma informação que a igreja de Filadélfia recebe. Porém, Filadélfia, ela leva a mais sério isso. Ora, jejua, consagra, procura conhecer mais a Deus. Laodiceia já não. Parece que é, mas não é. É morna. E aí vai ficar na grande tribulação, vai saber de todas essas informações que estamos passando aqui, e aí vai começar a ser aquela resistência, né? Alguns serão salvos, porém vai ser um tempo muito difícil. Se já é difícil agora, imagina durante a grande tribulação. Então, a mensagem está sendo pregada. Estamos vivendo essas duas igrejas, né? Os 3 primeiros capítulos de Apocalipse falam do tempo da igreja. No capítulo 4, versículo 1, é o arrebatamento, porque João ouve uma voz do céu, dizendo, uma voz como trombeta, dizendo, sobe aqui. Aí ele sobe. Trombeta, voz de trombeta, sobe cá. Ali é o arrebatamento. Capítulo 5, 4 e 5 mostra a igreja perante o trono de Deus. O 6 abre o primeiro selo com o cavalo branco, ali começa a grande tribulação, que vai do 6 ao 19. Os 3 primeiros anos e meio, que é a primeira metade, é chamada tribulação, o anticristo ele vai ter um discurso de paz, de pacificação. Então ele não vai logo de cara perseguir quem estiver crendo, é diferente dele. Ele vai cada vez mais apertar o cerco, entendeu? Agora, na metade da tribulação, quando ele recebe o próprio Satanás no corpo dele, aí acabou a diplomacia. Aí ele vai para o pau. Então, eu creio que essa primeira metade, pela pregação das 2 testemunhas, dos 144 mil, vai levar muita gente à salvação. Muitas pessoas me perguntam, pastor, o que é que está impedindo o anticristo de se manifestar? Meus irmãos, somos nós. Somos nós. 2 Tessalonicenses fala claro, diz assim, capítulo 2, o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, o espírito do anticristo já estava desde a época de Paulo. Só que ele diz, somente aguarda que aquele que o detém seja retirado. Então, depois que a igreja for retirada, será revelado o iníquo, a quem o Senhor destruirá com a espada que sai da sua boca. Entende isso? Então, quem resiste ao espírito do anticristo é a igreja. E vai haver muita conversão na grande tribulação. A diferença é que quando a igreja subir, essa dispensação em que o Espírito mora dentro de nós vai acabar. Vai voltar a ser como era no Velho Testamento. O Espírito Santo estava no meio deles. Jesus disse para os discípulos, olha, eu tenho que ir para o Pai, mas enviarei um outro Consolador, que habita convosco e estará dentro de vós. Ou seja, a época da igreja, a dispensação da igreja, o Espírito Santo habita dentro de nós.
quando a igreja subir, ele não vai habitar mais dentro, mas ele vai ficar no planeta Terra, convencendo as pessoas de que Jesus é o Messias. Então, as 2 testemunhas vão pregar, os 144 mil, os crentes que se converterem vão pregar, esses vídeos que nós fazemos hoje vão pregar e as pessoas vão se converter pelo trabalho do Espírito Santo. Pastor, e a nova ordem? Ela já está sendo implantada? O que a gente entende é o seguinte, meus irmãos, a implementação disso ainda enfrenta muitas barreiras. A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, por mais que tentem acabar com a agenda conservadora, o povo brasileiro é conservador, irmãos. Você entendeu? Você vê na política que o conservador, ele vai para as ruas, ele se manifesta. Por quê? Porque eles são contra o que o progressismo está trazendo. Você entende isso? Na questão ética, moral e espiritual, ainda existem muita resistência cristã no mundo. Não é só o Brasil, no mundo inteiro você tem cristãos que não admitem essa agenda que está sendo imposta. Então, isso me faz crer que ainda temos algum tempinho, porque Deus tem uma agenda de salvar ainda milhões de pessoas. Esse advento da internet, que lá na frente vai ser usado pelo anticristo, hoje nós é que estamos usando. Só para os inscritos que está comigo aqui agora ter uma noção, há mais ou menos 1 ano e meio atrás eu tinha 30 mil inscritos. Isso durante 10 anos. Então eu levei 10 anos para conquistar 30 mil inscritos. E dentro de 1 ano e meio, 2 anos, Deus, é porque Deus quem sopra. É Deus quem sopra. Ele sobrou 500 mil de inscritos aqui no canal. Então eu levei 10 anos para conquistar 30 e Deus levou 1 ano e meio, 2 anos para trazer 500. Porque esses 500 que veio foi o próprio Deus quem trouxe. Então realmente faz todo sentido o que eu estou falando aqui. A igreja está usando a internet agora para evangelizar. Faça isso. Use a internet para evangelizar. Compartilhe agora esse vídeo. Pastor, eu não consigo pregar. Eu prego por você. Manda esse vídeo para alguém agora, que você receberá galardão de profeta, de pregador. Está escrito na palavra de Deus. Se você fizer isso, você recebe galardão pelas almas que estão sendo salvas aqui nesse canal. Você também terá parte. Compartilha, deixa like, se inscreve, tá? Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Provavelmente eu volte aqui à noite para uma live. Eu espero todos vocês. Se inscreve no nosso canal do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Lá no Instagram, @PRGiovaniDias, espero vocês também para a gente bater um papo no direct, tá bom? Se você tem sido abençoado aqui por esse canal e deseja fazer uma contribuição, está aparecendo um Pix aqui em algum canto da tela. Embaixo tem algumas informações. Abençoe, plante, semeie, que com certeza você colherá abundantemente mais. Nós somos terra fértil na presença de Deus para a sua vida, tá bom? Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Quem é bom para com os pobres, empresta ao Senhor, e Ele os recompensará pelo que fizeram. Provérbios 19:17. Entre no site www.povodafé.com.br, faça uma doação de R$50 e concorra a uma moto Honda Bi 0 km ou R$10.000 em dinheiro. Dessa forma, você estará contribuindo para que famílias e principalmente crianças sejam ajudadas nesse tempo tão difícil. Faça parte desse projeto e seja grandemente abençoado por Deus.